E olá a você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e essa é mais uma leitura do livro, do texto de um curso em milagres. Estamos no capítulo 8. Hoje vamos fazer a sessão 5, a vontade sem divisão da filiação. Vamos juntos? É possível estares separado da tua identificação e estares em paz? A dissociação não é uma solução, é uma delusão. Aqueles que estão presos em delusões acreditam que a verdade vai assaltá-los e eles não a reconhecerão porque preferem a delusão. Julgando a verdade como algo que não querem, o que percebem são as suas ilusões, as quais bloqueiam o conhecimento. Ajuda-os oferecendo-lhes a tua mente unificada a favor deles, assim como eu te ofereço a minha a favor da tua. Sozinhos, nós não podemos fazer nada, mas juntos, nossas mentes se fundem em algo cujo poder está muito além do poder de suas partes separadas. Por não ser separada, a mente de Deus está estabelecida nas nossas mentes como nossa. Essa mente é invencível, porque é sem divisão. A vontade sem divisão da filiação, que é a vontade de Deus, é o Criador perfeito, sendo totalmente a semelhança de Deus. Não podes estar isento disso se queres compreender o que ela é e o que tu és. Por acreditares que a tua vontade está separada da minha, estás te isentando da vontade de Deus, que é o que tu és. Entretanto, curar ainda é tornar íntegro. Por conseguinte, curar é unir-te àqueles que são como tu, porque perceber essa semelhança é reconhecer o Pai. Se a tua perfeição está nele, somente nele, como é que podes conhecê-la sem reconhecê-lo? O reconhecimento de Deus é o reconhecimento de ti mesmo. Não há separação entre Deus e a sua criação. Vais te dar conta disso quando compreenderes que não há separação entre a tua vontade e a minha. Deixa o amor de Deus brilhar sobre ti pela tua aceitação de mim. A minha realidade é a tua e a dele. Ao unir a tua mente à minha, dá significado à tua consciência de que a vontade de Deus é uma só. Interessante como a gente resiste a isso, né? E como se isso fosse uma desidentificação ou uma concepção de que a gente não seria indivíduo. E como é isso? Como é isso para você? Como se separado você tivesse identidade. E na mente de Deus é como se você fosse uma coisa só. E essa é a grande, pelo menos para mim, sacada da coisa, que você é o oceano e a gota nele. A sua consciência faz parte, a gota da sua consciência faz parte do oceano, que são as gotas de todas as consciências existentes, de tudo, que tudo tem consciência. E quando a gente une uma gota, outra gota, outra gota, outra gota, é aí que a gente tem o oceano. Então, todos os lugares que a gente resiste e reage a ser o todo, a mente de Deus, unificado, vamos desfazer isso? Você gostaria? De experimentar, pelo menos. Ah, eu não acredito nisso, eu não sei, tem partes que eu não gosto do que você está falando, mas eu também não quero experimentar. E outra coisa é, eu não sei, isso que tá me falando é esquisito, mas deixa eu experimentar. Que abertura a gente dá para experimentar outras coisas, outras possibilidades, outras ideias? E voltando ao texto. A unicidade de Deus e a nossa não são separadas, porque a unicidade dele abrange a nossa. Unir-te a mim é restaurar o poder dele para ti, porque nós o estamos compartilhando. Eu te ofereço só o reconhecimento do poder dele em ti, mas nisso está toda a verdade.
Na medida em que nos unimos a Ele. Glória seja dada à união de Deus e de seus filhos santos. Toda a glória está neles, porque são unidos. Os milagres que fazemos dão testemunho da vontade do Pai para o seu Filho e da nossa alegria em nos unir com a vontade dele para nós. Quando que te unes a mim, estás te unindo sem o ego. Porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. Nosso sucesso em transcendê-lo é garantido por Deus. E eu compartilho essa confiança por nós dois e por todos nós. Eu trago de volta a paz de Deus para todas as crianças dele, porque eu a recebi dele, para todos nós. Nada pode prevalecer contra as nossas vontades unidas, pois nada pode prevalecer contra a vontade de Deus. Queres conhecer a vontade de Deus para ti? Pergunta a mim, que a conheço por ti, e a acharás. Nada te negarei, assim como Deus não me nega nada. A nossa jornada é simplesmente a jornada de volta a Deus, que é a nossa casa. Sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar, ao longo da estrada para a paz, isso se deve ao ego ter tentado unir-se a nós nessa jornada e não poder fazê-lo. Sentindo a derrota e enraivecido por isso, o ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. És invulnerável à vingança do ego, porque eu estou contigo. Nessa jornada, me escolheste como teu companheiro ao invés do ego. Não tente apegar-te aos dois, ou estarás tentando ir em direções diferentes e perderás o caminho. Ou, agora faço uma digressão aqui, no mínimo a gente vai perder as forças, né? É como dar um passo para frente, dois passos para trás, aí mais um para frente, e ficar na metáfora do cabo de guerra, né, que eu já trouxe aqui. A gente puxa para um lado, puxa para o outro e fica sendo a bandeirinha no meio que vai para os dois lados e no fundo está completamente perdido, né? Então, se a gente pudesse experimentar algo diferente, como seria? E voltando ao texto. O caminho do ego não é o meu, mas também não é o teu. O Espírito Santo tem uma direção para todas as mentes, e aquela que ele me ensinou é a tua. Não percamos de vista a direção dele por meio de ilusões, pois apenas as ilusões de outra direção podem obscurecer aquela pela qual a voz de Deus fala em todos nós. Nunca conceda ao ego o poder de interferir com a jornada. Ele não tem nenhum, porque a jornada é o caminho para o que é verdadeiro. Deixa para trás todas as ilusões e vai além de todas as tentativas do ego de deter-te. Eu vou à tua frente, pois estou além do ego. Alcança, pois, a minha mão, porque queres transcender o ego. A minha força nunca será insuficiente, e se escolheres compartilhá-la, tu o farás. Eu a dou com disponibilidade e contentamento, porque preciso de ti, tanto quanto precisas de mim. Então, como seria o mundo se a gente estivesse disposto a não salvar o outro, né? Acho que é aqui o que ele diz: eu vou na tua frente para te mostrar. Eu vou na tua frente para te dar força. Eu vou na tua frente porque se você precisar eu te dou a mão. Mas é tua escolha. Eu dou com disponibilidade e contentamento. Porque eu quero muito ver você assim. Unificado, pacificado, alegre. Será que a gente escolheria tanta facilidade? Em todos os lugares que a gente acha que isso não é possível. E todos os lugares em que a gente resiste e reage a essa ideia. Todos os lugares que a gente se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Vamos destruir e descriar. E eu vou ler mais um pouquinho. Vou continuar com a seção 6, o tesouro de Deus. Vamos ao texto. Nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós.
Damos início à jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunimos aos nossos irmãos na medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecida a todos, de modo que eles também possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. Vou marcar essa passagem. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que eles também possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. Aí a gente escolhe um lado do cabo de guerra, né? E aí fica muito forte, né? Fica uma força conjunta pro lado que engrandece. E quando essa realidade tá puxando a gente pro outro lado, e como parece bem mais real, mais sentida, mais dolorida, a gente tende a será? Mas ninguém tá vindo pra cá. Ninguém tá puxando pra esse lado da corda. Eu devo estar errado, eu devo estar errada. Será? E voltando ao texto. As boas-vindas de Deus nos esperam. A todos, e Ele vai nos dar boas-vindas, assim como eu as dou a ti. Não te esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tem a oferecer. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai, se eles contemplam o mundo. Não podes contemplar o mundo e conhecer a Deus. Só um é verdadeiro. Eu vim para te dizer que não cabe a ti escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, terias te destruído. Entretanto, a destruição das suas criações, das criações dele, não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade? A vontade dele tem salva-te, não de ti mesmo, mas da tua ilusão de ti mesmo. Ele te tem salvo para ti. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, pois sobre o reino dele o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma exceto no eterno. Não porque esteja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. O que Deus e seus filhos criam é eterno. E nisso, e apenas nisso, está a alegria para eles. Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai, porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro do seu pai. Ele não queria nada mais. Deus só quer seu filho, porque seu filho é seu único tesouro. Tu queres as tuas criações, assim como ele quer as dele. As tuas criações são a tua dádiva, a Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela tua própria criação. Elas não te deixam, do mesmo modo como não deixaste o teu Criador, mas estendem a tua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a ti. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? E o que é real, exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como as dele? As tuas criações te amam como tu amas o teu Pai pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como então podes aceitar qualquer outra coisa ou dar qualquer outra coisa e esperar a alegria em troca? E o que mais, além de alegria, poderias querer? Tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Fizeste apenas a decisão de seres indigno de ambos. No entanto, não podes tornar-te indigno porque tu és o tesouro de Deus. E o que ele valoriza tem valor. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor, porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, estabelecendo-o para sempre. A tua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o teu. A vontade dele para ti é a vontade dele por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a alegria dele.
Não podes achar alegria exceto como Deus o faz. A alegria dele está em criar-te e ele te estende a própria paternidade, de modo que possas te estender como ele fez. Não compreendes isso porque não o compreendes. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é, e ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. A criação é a vontade de Deus. A vontade dele te criou para criar. A tua vontade não foi criada separadamente, e assim tens que ter a mesma vontade que ele. Uma vontade de má vontade, entre aspas, não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que, de fato, não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. A vontade de Deus é pensamento. Não pode ser contradita pelo pensamento. Deus não contradiz a si mesmo, e seus filhos, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. No entanto, o seu pensamento é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha de fato faz com que a função do Filho seja desconhecida para ele. E aqui a gente está falando de nós para nós mesmos, né? Dizendo, no entanto, o pensamento dos filhos é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se esses filhos assim escolherem. E essa escolha de fato, voltando ao texto, faz com que a função do filho seja desconhecida para ele, mas nunca para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele. Não há nenhum questionamento que devas jamais colocar para ti mesmo, a não ser um. Quero conhecer a vontade do meu Pai para mim? E vou marcar esta frase para a gente meditar nela. Quero conhecer a vontade do meu Pai para mim? Quero conhecer a vontade de Deus para mim? E voltando ao texto, ele não a esconderá. Ele a revelou a mim, porque eu a pedi a ele e aprendi com o que ele já havia dado. Nossa função é trabalharmos juntos, porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. E se a gente voltar, né, para aquela história da gota no oceano sendo o oceano inteiro, quanto poder tem uma gota? Quanto poder tem quando as ondas se juntam e querem bater as gotas se juntam, querem bater na praia? Elas podem inclusive ir e voltar, e mudar, e virar de lado, e ficar forte, ficar fraca. E voltando ao texto. Todo o poder do Filho de Deus está em trabalharmos juntos, porque à parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinho. Deus não nos quer sozinhos porque ele não tem vontade de ser sozinho. É por isso que criou seu Filho e deu-lhe o poder de criar com ele. Nossas criações são tão santas quanto nós somos. E nós somos os filhos do próprio Deus, tão santos quanto ele. Através das nossas criações, nós estendemos o nosso amor e assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso porque tu, que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Marcando esta frase. Não compreendes isso porque tu, que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que Ele confere a ti. Minha devoção a ti procede dele, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado. E Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separado da tua vida e do teu ser? A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás
e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que estejas cientes da condição da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará. A verdade despontará sobre ti por si mesma. O que tem sido a vontade para ti é teu. O que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a vontade dele ao tesouro dele, de quem ela é o tesouro. O teu coração está ali, onde está o teu tesouro, assim como o dele. Tu, que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. E essa leitura me fez muito lembrar do exercício de hoje e convido você a dar uma espiada lá se você não estiver fazendo com a gente. Se você estiver no seu ritmo, se você ainda não começou, você é livre. Mas o que se requer para que a gente se perceba como esse tesouro valioso? E o que mais vai ser possível depois disso? Espero que essa leitura tenha sido uma contribuição para você, como foi para mim. E uma boa jornada a todos nós. Um forte abraço e até a próxima.